Meu nome é Amanda. Tenho 33 anos e moro em Santa Lúcia das Pedras, uma cidadezinha pequena do interior de Minas Gerais. É aquele tipo de lugar onde todo mundo se conhece, sabe? Onde a padaria fecha cedo no domingo e os vizinhos ainda se cumprimentam na rua. Eu cresci aqui e sempre achei que minha vida ia ser tranquila, sem grandes emoções. E por muito tempo foi. Eu sou casada com o Daniel. A gente se conheceu na juventude, naquelas festas de quermesse, e foi tudo muito natural. Namoramos por 4 anos e depois casamos. Nunca fomos de grandes luxos, mas sempre tivemos o essencial. Trabalhamos muito para conquistar nossa casinha, simples, mas cheia de amor. Construímos ali o nosso lar, tijolinho por tijolinho. Tivemos nossa filha, a Lara, que hoje tem 4 aninhos. E ela é o nosso sol. Sabe aquela criança doce que fala cantando e te abraça de madrugada? Pois é, ela é assim. Nossa rotina era aquela coisa. Eu cuidava da casa, levava a Lara na escolinha, fazia almoço e às vezes ajudava com umas encomendas de bolo para complementar a renda. Daniel trabalha numa oficina com o pai dele. A gente se dava bem, tinha nossas diferenças, claro, como todo casal, mas éramos parceiros. E eu gostava disso, dessa rotina de aconchego. Nada me faltava. Eu sabia onde estavam minhas coisas, como minha casa funcionava, e sentia que tudo estava em equilíbrio. Até que um dia, o telefone tocou. Era minha sogra, Dona Márcia. A gente nunca teve uma relação muito próxima, mas também nunca brigamos. Ela sempre foi uma mulher forte, daquelas que falam o que pensam e acham que têm razão em tudo. Eu respeitava, mantinha uma certa distância, mas nunca a tratei mal. Ela morava numa cidade vizinha, com o segundo marido, e nos víamos mais em aniversários ou datas comemorativas. Naquele dia, a voz dela no telefone estava diferente. Um pouco embargada, meio triste. Ela contou que o marido tinha ido embora. Disse que não tinha para onde ir, que estava sozinha, e perguntou se podia passar uns dias lá em casa até se organizar. É só por uns dias, viu, Amanda? Eu não quero atrapalhar vocês. Eu fiquei desconcertada. Não sabia o que responder na hora. Nunca imaginei ela morando conosco. Mas como dizer não? Como negar ajuda para uma mulher que, apesar de tudo, era mãe do meu marido e avó da minha filha? Conversei com o Daniel, e ele, claro, ficou com pena. Disse que era só por pouco tempo, que ela precisava de apoio. E eu, mesmo com um aperto no peito, aceitei. Disse para ele que tudo bem, que ela podia vir. No fundo, eu tinha esperança de que ia dar certo, que ela viria, ficaria uns dias quietinha, e depois seguiria a vida dela. Mas algo dentro de mim... Não sei explicar. Já sabia que não ia ser tão simples assim. Ela chegou com 2 malas grandes e um olhar cansado. No começo parecia mesmo abalada. Ficava mais no quarto, saía pouco, falava baixo. Ajudava aqui e ali, lavava uma louça, varria a varanda. Eu me esforcei para ser gentil, ofereci café, tentei conversar. A Lara ficou feliz com a novidade, adorava brincar com a avó. E eu pensei, vai ser só uma fase. Eu consigo lidar. Mas foi passando uma semana, depois 2, e as coisas começaram a mudar de um jeito que eu não esperava. E, sinceramente, nem sei quando exatamente tudo saiu do controle. Só sei que, de repente, eu não reconhecia mais a minha casa. E muito menos a mim mesma. No começo eu achava que era coisa da minha cabeça. Que era só uma fase de adaptação, sabe? Afinal, a casa estava mais cheia, tinha uma nova rotina e todo mundo precisava se acostumar. Mas logo começaram os pequenos comentários. Aquelas observações disfarçadas de preocupação. Ela começou dizendo que a Lara estava ficando muito mimada. Que eu deixava ela responder demais, que criança precisava de mais firmeza. Eu tentei explicar que era o meu jeito, que eu acreditava em criar com diálogo, mas ela soltava aquele sorrisinho e dizia: na minha época, a gente não respondia aos mais velhos. Faltava era uma palmada bem dada. Depois passou a mexer nas minhas coisas. Um dia, abri o armário da cozinha e não encontrei nada onde eu deixei.
Os potes estavam em outro lugar. Meus panos de prato sumiram. Até o tempero do feijão ela começou a mudar. Quando fui falar com ela, ouvi: "Ah, reorganizei para facilitar. Você tinha muita bagunça, Amanda." Bagunça. Aquilo doeu, porque aquela cozinha era o meu espaço, meu canto. Eu sabia onde estava cada colher, cada temperinho, mas respirei fundo e engoli. Eu ainda achava que podia ser apenas um choque de convivência, que com paciência tudo ia se acertar, mas não se acertava. Pelo contrário, ela começou a se enfiar em todas as conversas. Eu e o Daniel raramente tínhamos um momento a sós. Às vezes eu queria falar com ele sobre alguma coisa da nossa vida, da escola da Lara, das contas, e ela já vinha dando palpite. Dizia que ele tinha que arrumar um emprego melhor, que aquela oficina era coisa de gente acomodada, que eu devia procurar algo mais útil do que vender bolo, e ele, para minha surpresa, começou a concordar. Era como se de repente tudo o que eu fazia era pequeno, insuficiente. Até meus horários passaram a ser criticados. Se eu deitava um pouco depois do almoço, ela soltava: "Nossa, na minha época, mulher não tinha tempo de descansar, não." Se eu queria sair com a Lara na pracinha, ela dizia que o sol estava forte, que era perigoso, que não era hora. E eu, sem perceber, comecei a me calar. Fui deixando de fazer as coisas do meu jeito. Ia ao mercado e já perguntava se ela queria algo. Fazia o almoço tentando adivinhar o que ela preferia. Parava o que estava fazendo para ouvir mais uma história dela, sempre com aquele tom de que tudo era melhor no tempo dela. E o Daniel? Ele parecia cego. Dizia que eu estava exagerando, que a mãe dele só queria ajudar. Mas não era ajuda, era controle. Ela queria estar em tudo, até com a Lara. Começou a decidir o que ela devia vestir, o que podia ou não comer, como devia se comportar. Um dia, me vi discutindo com ela porque ela deu refrigerante para Lara escondido de mim, mesmo sabendo que eu não deixava. E ainda me chamou de exagerada. Disse que eu era fresca, que criança tinha que comer de tudo. Eu me sentia diminuída. E, o pior, desamparada. Não conseguia mais reconhecer a cumplicidade que eu tinha com o Daniel. Tudo virava motivo de crítica, de piadinha, de tensão. E eu comecei a me questionar. Será que eu estava mesmo exagerando? Será que eu era mole? Demais? Será que eu não sabia cuidar da minha filha? Até que um dia, eu ouvi algo que me cortou por dentro. Cheguei mais cedo em casa, depois de buscar um material de confeitaria. Entrei devagar e ouvi minha sogra conversando com a Lara, baixinho, no quarto dela. Ela dizia: "Mamãe deixa tudo bagunçado, né? Mas a vovó tá aqui, você não precisa se preocupar. A vovó cuida de você melhor que todo mundo." Na hora, eu gelei. Era como se alguém tivesse puxado meu tapete. Senti raiva, tristeza, vergonha, tudo junto. A minha filha estava ouvindo aquilo, e eu estava perdendo meu lugar na vida dela. Foi nesse dia que algo dentro de mim acordou. Porque até então eu estava suportando, engolindo, tentando ser educada, compreensiva. Mas ali, ouvindo aquelas palavras, eu entendi que não dava mais. Que ou eu fazia alguma coisa, ou ia me apagar de vez. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei ali, deitada, olhando para o teto, com a mente rodando em 1000 pensamentos. A Lara dormia tranquila ao meu lado, e eu só conseguia lembrar da voz da minha sogra dizendo que cuidava melhor dela do que eu. Aquilo doía como um soco no peito. De manhã, preparei o café em silêncio. Daniel percebeu que eu estava diferente, perguntou se estava tudo bem. Eu só respondi que a gente precisava conversar. Ele olhou desconfiado, mas não insistiu. A dona Márcia continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Tomou o café dela, comentou sobre o tempo e ainda perguntou se eu podia passar suas roupas porque ela ia sair à tarde. Respirei fundo e disse que não, que ela mesma podia fazer isso. Ela me olhou com surpresa, como se tivesse levado um susto. Acho que foi a primeira vez desde que ela chegou que eu disse um não com firmeza. E ali eu soube que eu precisava
recuperar meu espaço, minha voz, minha casa. Esperei o Daniel chegar do trabalho à noite. Me tranquei com ele no quarto e falei tudo. Sem rodeios, sem medo. Contei o que eu tinha ouvido. Falei do que vinha sentindo. Da pressão. Da forma como estava sendo apagada dentro da minha própria vida. Ele tentou justificar. Disse que a mãe só queria ajudar. Que ela tinha passado por um abandono difícil. Que era uma fase. Mas eu fui firme. Disse que compreendia a dor dela, mas que ninguém, por mais triste que esteja, tem o direito de desrespeitar os limites dos outros. Que eu não ia mais tolerar aquilo. Que eu precisava da minha casa de volta. E se ele não entendesse isso, eu não saberia mais o que fazer. Foi um momento duro. Daniel ficou em silêncio por um tempo, mas eu vi no olhar dele que alguma ficha caiu. Talvez ele não tivesse percebido o quanto tudo estava me machucando. Talvez ele só tenha acordado mesmo, quando viu que eu estava chegando no meu limite. No dia seguinte, ele conversou com a mãe. Não sei o que ele disse exatamente, mas ela ficou calada o resto do dia. No fim da tarde, me chamou na cozinha. Disse que ia voltar para a casa da irmã dela, que tinha sido precipitada em ficar tanto tempo ali, e que talvez tivesse se intrometido demais. Não pediu desculpas diretamente, mas só o fato de reconhecer alguma coisa já foi um começo. Depois que ela foi embora, a casa ficou em silêncio por uns dias. Silêncio bom. Aquele tipo de paz que a gente nem percebe que perdeu. Até sentir de novo. Eu voltei a cozinhar do meu jeito, a colocar a Lara para dormir cantando as musiquinhas que ela gosta, a ter conversas leves com o Daniel. Aos poucos, a gente foi se reconectando. Conversamos mais. Colocamos as cartas na mesa. E, principalmente, aprendemos que não basta amar, tem que ter respeito, parceria e limites claros. Não foi fácil. Ainda é um processo. Minha relação com a minha sogra nunca vai ser perfeita, mas hoje ela me respeita mais. E, o mais importante, eu também me respeito mais. Aprendi que a gente pode ser boa, gentil, acolhedora, mas nunca à custa da própria paz. Que dizer não quando é preciso não é falta de amor, é cuidado com a gente mesma. E que toda mulher tem o direito de proteger o seu lar, o seu espaço e a sua voz. Se você ouviu até aqui, eu agradeço do fundo do coração. E se essa história tocou você de alguma forma, se te fez refletir, se você já passou por algo parecido, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando histórias como a minha. Obrigada por me ouvir.